Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Por favor, abra no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 6. E assim que você achar, veja se ao teu lado tem alguém sem o Evangelho e mostre para a pessoa aonde que nós vamos ler. Já acharam? Está escrito o seguinte: tendo ele, pois, ainda seu filho amado, enviou-o também a estes por derradeiro, dizendo: ao menos terão respeito ao meu filho. Amém? Jesus está contando uma parábola e no meio da parábola ele faz esta colocação. Eu vou repetir a leitura do versículo 6. Tendo ele, pois, ainda seu filho amado, enviou-o também a estes por derradeiro, dizendo: ao menos terão respeito ao meu filho. Amém? Agora eu leio, toda a igreja repete. Vamos lá. Tendo ele, pois, ainda seu filho amado, enviou-o também a estes por derradeiro, dizendo: ao menos terão respeito ao meu filho. Amém? Você crê na palavra? Então vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. E enquanto a gente aplaude, vamos abrir a boca e dar glória a Deus. Vamos aplaudir mais ainda. Quem estiver ouvindo pela rádio, em casa ou em trânsito, abra a boca também, dê glória a Deus. Vamos levantar um grande louvor a Deus agora. Isso, vamos dar glória, 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 glória. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, o teu povo, não apenas aqui em São Paulo, não apenas aqui, mas em todo o Brasil, está te glorificando agora. Recebe o louvor da tua igreja e derrame a tua bênção, a tua virtude, o teu poder sobre cada vida que te aplaude, sobre cada pessoa que te glorifica. Pai querido, a tua palavra vai ser pregada agora. Então vem com teu Espírito Santo e tome o lugar do pregador, tome a boca do pregador, fale pelos lábios do pregador e envie a tua palavra. Remove todo obstáculo, tudo que impede a pregação da tua palavra caia por terra agora, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Podem se assentar, igreja. É a última semana de vida do Senhor Jesus. Jesus Cristo sabe tudo o que vai acontecer com ele, e dando uma prova clara de que ele está preparado para a cruz, para a morte, para a traição, ele conta essa parábola dos lavradores maus. E ele resume de uma maneira impressionante, como só ele é capaz de fazer, toda a história da humanidade e o plano de Deus, e ainda faz profecias futuras. É realmente impressionante esta parábola, e o que Jesus consegue retratar de uma maneira tão simples, e que a gente agora vai procurar esmiuçar um pouquinho para cavar alguns tesouros. Veja aqui no versículo 1, está escrito: e começou a falar-lhes por parábolas. Jesus contou: um homem plantou uma vinha e cercou-a de um valado, e fundou nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, e partiu para fora da terra. Nesse único versículo, ele resumiu a história e o plano de Deus para com Israel e para com a humanidade.
Quando ele fala, um homem plantou uma vinha, ele está usando, lógico, uma figura, mas está se referindo ao próprio Deus. E eu quero que você confira isso comigo, de que o homem desta história é Deus, lendo comigo o Salmo de número 80, versículos 14 e 15. Olha o que diz aqui. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, atende dos céus e vê e visita esta vinha, e a videira que a tua destra plantou, e o sarmento que fortificaste para ti. Então, o homem da história é o Deus dos exércitos, que plantou esta vinha com a sua mão direita, com a sua destra. E a vinha que Jesus Cristo está se referindo aqui é o povo de Israel. Mas depois você vai ver de uma maneira mais abrangente que ele está se referindo ao próprio reino aqui na terra, o plano de Deus para instalar o seu reino aqui na terra. Mas nesse primeiro momento, a vinha é Israel. Voltando para esse Salmo de número 80, você vai ler aqui no versículo 8, está escrito assim: trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora as nações e a plantaste. Israel, depois de 400 anos de escravidão no Egito, foi trazida pelo braço forte de Deus, a nação foi trazida e plantada na terra de Canaã, pela mão de Deus, desarraigando as nações que ali estavam, e Deus plantou essa vinha que ele trouxe do Egito. Muito bem. Mais uma referência para mostrar que a vinha é Israel. Profeta Isaías, capítulo 5, versículo 7. Nós vamos ler o seguinte: porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. Então nós já estamos entendendo claramente que o homem da vinha é o Deus dos exércitos e que a vinha é Israel. E aí Jesus Cristo descreveu o que compõe uma vinha, dizendo que aquele homem que plantou a vinha cercou-a de um valado. O valado era uma vala que circundava a vinha e cercava a vinha inteira. Aquele valado, aquela vala que o dono da vinha cavava, separava a vinha das outras propriedades e ao mesmo tempo impedia que intrusos viessem vindimar a vinha sem permissão. Naquele valado, naquela vala que tinha sido cavada em torno da vinha, colocava-se também cercas, às vezes cercas vivas, às vezes madeiras ou varas, e se protegia a vinha. Então, o homem plantou a vinha e cercou-a de um valado. Deus de Israel implantou a nação de Israel ali em Canaã e a cercou de um valado, isto é, de uma proteção divina, colocando entre Israel e as outras nações uma separação. E Israel estava ali como uma vinha, cercada pelo valado de Deus, protegida das outras agressões. Por isso que Israel tinha que produzir frutos, porque tinha o valado que a cercava. Uma proteção, uma separação com relação às outras nações. O versículo 1 ainda continua: e fundou nela um lagar. O lagar era uma espécie de tanque, geralmente uma grande pedra, com uma espécie de muro em volta, um muro baixo, onde na época da colheita todas as uvas eram ali despejadas e depois pisadas no lagar, para produzir suco, para produzir vinho novo e para produzir vinho fermentado.
o lagar tinha que ter uns escaninhos para escorrer o suco da uva, que depois poderia ser produzido de várias maneiras, ou como bebida ou apenas como suco. Então, o lagar estava ali, era um lugar de prosperidade. O lagar colocado ali era onde os frutos maduros deveriam ser colocados e preparados. Era o local da apresentação dos frutos. E nós vamos ver em todo o Evangelho, até no livro de Apocalipse, que o lagar acaba sendo também o lugar do juízo, o lugar da cobrança. Cadê os frutos? Cadê o resultado? Então o lagar está ali para exigir resultado. Muito bem. Continuando a leitura do versículo 1. E edificou uma torre. A torre na vinha era necessária para que o vigia, o atalaia, pudesse olhar todo o campo e ver se tinha algum intruso tentando vindimar sem autorização. A torre era colocada no lugar mais alto da vinha para fazer uma observação de um plano geral, para que nada escapasse. Isso na vinha, mas aqui na parábola, essa torre representa o constante cuidado de Deus, que do alto observava tudo o que estava acontecendo em Israel. E diz que depois de ele ter preparado essa vinha, com todos os seus componentes, este homem, que nós já vimos que é Deus, arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra. Os lavradores, que Jesus Cristo se refere aqui, são os sacerdotes e aqueles que iam ter o privilégio de cuidar das coisas do reino de Deus, das coisas da vinha aqui na terra. Profeta Malaquias, capítulo 2, vamos ler o versículo 7. Está escrito assim: porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos exércitos. Então, os lavradores são os sacerdotes que iam passando esse ministério de geração em geração, e que na época de Jesus, esse ministério estava sendo exercido pelos anciãos, pelos sacerdotes e pelos fariseus. Eram aqueles que cuidavam da lei, aquilo que Deus tinha dado aos lavradores. Na época de Jesus, os lavradores aparecem no capítulo 23 de Mateus. Veja comigo, capítulo 23, versículos 1 e 2. Os lavradores a quem o dono tinha arrendado a vinha. Olha só quem eram já no tempo de Jesus. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Então aqueles que tinham o cuidado da lei eram os lavradores. Tudo isso agora, que foi dito em sentido figurado por Jesus Cristo, está esclarecido. Mas quando se arrenda uma propriedade, há duas maneiras de se compartilhar do fruto. Uma delas, um homem tem uma propriedade, ele arrenda, ele aluga para um lavrador por um preço fixo. Não interessa o que ele vai plantar e quanto ele vai plantar, aquele aluguel é pago mensalmente, pouco se importando com o resultado. Mas aqui no caso, o resultado interessa para o dono da vinha, isto é, interessa para Deus. Então ele não fez um aluguel, um arrendamento a preço fixo, pouco se importando com o que seria plantado e a quantidade que seria plantada. Ele queria, o dono da vinha, compartilhar da colheita, do resultado. E esse tipo de parceria era assim: olha, eu te alugo a terra, eu te arrendo a terra, a vinha, e conforme a colheita eu participo do resultado. Por isso que tem um lagar aqui. Há um tempo de preparação para tudo isso.
E o dono da vinha deu esse tempo. No versículo 2, Jesus contou: e chegado o tempo, mandou um servo aos lavradores, para que recebesse dos lavradores do fruto da vinha. Deus, ele faz questão do resultado. Não existe esse negócio no reino de Deus de que tanto faz o que a pessoa faz. Deus quer resultados, e Jesus mostrou isso na parábola dos talentos também. A exigência de Deus com relação ao resultado. A nossa vida tem que ser frutífera, e Deus quer compartilhar do fruto que nós produzimos. Chegado o tempo, ele deu tempo para que os lavradores tivessem condição de apresentar frutos, e chegado o tempo, mandou um servo aos lavradores, para que recebesse dos lavradores do fruto da vinha. Ele quer o resultado. E Jesus contou que os lavradores, apoderando-se do servo que o dono da vinha mandou, o feriram e o mandaram embora vazio. Olha só, estavam descumprindo o combinado, estavam desrespeitando o contrato, estavam desrespeitando o trato. Eles não queriam apresentar a parte devida para o dono da vinha. E quando veio o servo, em nome do dono da vinha, para cobrar o resultado proporcional à colheita, olha o que eles fizeram. Além deles não pagarem o resultado, além deles não respeitarem a lei, o contrato, o acordo, eles ainda se apoderaram dele. Isso quer dizer que pegaram o que o servo tinha. Não sabemos o que esse servo tinha, mas se apoderaram dele e das coisas que ele tinha. E o feriram, olha só, o maltrataram e o mandaram embora vazio. Quer dizer que o roubaram ainda. Além de não pagar o que deviam, se apoderaram do servo, o maltrataram e o roubaram, o mandaram embora vazio. Imagine só esse servo voltando para o dono da vinha. Eu fui lá receber e, além de não receber, eles ainda tomaram o que eu tinha. Ele estava dando essa informação para o dono da vinha. O que o dono da vinha faz? Jesus contou. Versículo 4. E tornou a enviar-lhes outro servo. E eles, os lavradores, apedrejando-o, o feriram na cabeça e o mandaram embora, tendo-o afrontado. Com esse segundo servo, os lavradores foram um pouco mais além. Porque, além de não pagarem, porque eles estavam determinados a não apresentar frutos, eles estavam sendo rebeldes, estavam sendo infiéis, eles ainda o apedrejaram, olha só, o feriram na cabeça e o mandaram embora, tendo-o afrontado. Além de tudo, xingaram muito, caluniaram, difamaram, disseram palavrões, falaram coisas. E o servo, todo machucado, sangrando na cabeça, cheio de galos, voltou para o dono da vinha. Chegou lá em frangalhos. O que o dono da vinha fez? Olha só, o que ele deveria fazer? Ele faz o que eu e você jamais faríamos. Versículo 5. E o dono da vinha tornou a enviar-lhes outro. Enviou outro servo. E a este mataram. E a outros muitos, dos quais a uns feriram e a outros mataram. O dono da vinha manda novos servos que não retornam porque foram mortos. Outros retornam muito feridos. E ele envia novos servos que muitos não retornam, morrem ali na vinha, e outros voltam feridos demais. O dono da vinha não toma nenhuma atitude. É isso que me deixa impressionado. É isso que me deixa realmente impressionado nessa história. Porque já estava mais do que provado que os lavradores não queriam dar satisfação do que estavam fazendo.
não queriam compartilhar o resultado, não queriam se submeter à autoridade, não queriam respeitar o contrato que tinha sido firmado antes no arrendamento da vinha. E me surpreende que o dono da vinha, sabendo que eles estão inclusive matando os servos agora, porque na falta de ação do dono da vinha, os lavradores vão abusando cada vez mais. Olha só, os lavradores, vendo que o dono da vinha não toma nenhuma providência, eles vão se tornando cada vez mais atrevidos, cada vez mais ousados, a ponto de matar os servos que o dono da vinha está mandando. Eles se tornam extremamente ousados. O dono da vinha está vendo o abuso, o roubo, o crime, a falta de respeito, mas o dono da vinha não toma nenhuma providência. Uma providência justa, uma providência necessária, uma providência enérgica. Tinha que tomar uma providência enérgica, mas o dono da vinha, que nós sabemos que é Deus, não toma nenhuma providência enérgica. E olha o que ele faz, que foi a leitura do versículo inicial, o versículo 6. Tendo ele, o dono da vinha, tendo o dono da vinha, pois, ainda um, restou um, ainda um, mas não era um servo. Olha o que diz aqui. Tendo ele, pois, ainda um, seu filho amado. Jesus está contando essa história. O dono da vinha tem ainda um, que não é servo, seu filho amado. Já mostrando que Deus tem um filho amado. Tendo ele ainda um, o seu filho amado, enviou-o também a estes por derradeiro, por último, dizendo: ao menos terão respeito ao meu filho. Filho, vem cá. Você viu já o que fizeram com os nossos servos. Apedrejaram, roubaram, mataram, feriram. Agora, meu filho, eu vou mandar você por último. Agora, eu vou mandar você por derradeiro. Quando Jesus Cristo contou essa parábola e comentou no versículo 6, que o dono da vinha disse: ao menos terão respeito ao meu filho, isso é até uma ironia, porque Deus é onisciente, e o próprio Jesus, que está contando essa história na semana que ele vai morrer, sabe que eles não terão respeito nenhum pelo filho. Deus sabe que os lavradores, os sacerdotes de Israel, os escribas, os fariseus, os anciãos, eles não terão respeito nenhum pelo Filho de Deus. Deus sabe disso, e o próprio Cristo sabe. Contando esta parábola, jamais passaria pela mente de Deus a ilusão de que os lavradores iriam respeitar o seu filho. Pelo contrário, Jesus está contando essa história e vai avançar para mostrar que eles não respeitarão o filho. E Deus jamais teve a expectativa de que os lavradores iriam respeitar o seu filho. Mas olha só, os servos que foram mandados aqui são os profetas de Deus. Jesus Cristo, conversando com essa geração, Jesus disse assim: vocês mataram todos os profetas que nós enviamos. Vocês não escaparão da condenação do inferno. Olha aqui, indo para Mateus capítulo 23, versículo 33, Jesus falando: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. É aí que Jesus Cristo vai chorar sobre Jerusalém. Versículo 37.
Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste? Então, em nenhum momento, Deus tem a expectativa de que eles respeitarão o Filho, porque tudo que eles fizeram com os profetas é público e notório. Eles são maus, eles estão sendo infiéis, e Jesus Cristo está agora dizendo nessa parábola que foi plano de Deus enviar o próprio Filho, mesmo sabendo o que iria acontecer, porque na continuação aqui da leitura você vai ver isso, que Jesus Cristo ele está consciente do que vai acontecer. Voltando para Marcos capítulo 12, versículo 7. Olha Jesus contando a história. Mas aqueles lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, o mataram e o lançaram fora da vinha. Jesus conta essa história, sabendo que está falando dele mesmo, o Filho de Deus, que vai ser morto pelos lavradores, e que vai ser arrastado para fora da vinha, crucificado fora de Jerusalém, morto no Monte Calvário. O evangelista Mateus, quando registrou esta mesma parábola de Jesus, ele dá mais algumas informações. Quero que você vá comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 21, no versículo 40. Jesus contando a história, a parábola, que é uma parábola profética, histórica e profética. Jesus diz assim: quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará àqueles lavradores? E os próprios ouvintes, respondendo para Jesus: dará afrontosa morte aos maus, e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Eles dão a sentença com a própria boca, que são dignos de morte, os lavradores, e que devem perder o direito que tinham na vinha. E vão perder o direito, primeiro, porque não respeitaram o contrato. Segundo, porque não apresentaram frutos. E terceiro, porque não compartilharam os frutos. E em toda desobediência e rebelião, eles são dignos de que percam o privilégio como nação separada de Deus. E eles mesmos se condenaram a dar a resposta para Jesus. E Jesus aqui em Mateus, continuando, logo após a parábola, no versículo 42, ele diz: diz-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo, pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto eu vos digo que o reino de Deus, olha aí como a vinha, além de ser Israel, é o reino de Deus. Por isso eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Olha só, uma outra nação, uma nação que não é mais Israel, que estava com a vinha, o reino de Deus, e que não deu os frutos, eles perderão o direito sobre a vinha, e a vinha, isto é, o reino, será dado a outra nação para que dê os seus frutos. E que nação é esta? Então nós vamos ler a primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, no versículo 9. Está escrito assim, Pedro escrevendo: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Passe um traço aqui debaixo de nação santa. Porque Jesus profetizou: portanto eu vos digo que o reino vos será tirado e será dado a outra nação para que produza os seus frutos. Então aqui você está vendo que nação é essa, porque não se trata de uma pátria, não se trata de um território, não se trata de um povo específico. Antes eram os judeus, então agora serão os gregos. Não,
Ele está se referindo como nação santa, o povo de Deus. Vamos continuar a leitura aqui. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vou repetir a leitura do versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Aleluia! A nação santa é todo aquele que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E nós agora temos o privilégio de anunciar aquilo que Israel deveria ter feito no mundo. O que foi que Israel fez? Israel pegou a lei e não compartilhou com os outros povos. Deveria compartilhar com os estrangeiros, deveria pregar a palavra de Deus no mundo, mas eles ficaram trancados ali no valado. Quando Deus começou a pedir frutos, eles começaram a matar os profetas. Para você ter uma ideia, o profeta Isaías, que foi o profeta que mais profetizou sobre o Messias, é o profeta mais messiânico. O profeta Isaías, pouca gente sabe disso, ele terminou a sua vida cerrado em pedaços. Aquele Zacarias que Jesus Cristo disse, olha, nós vamos requerer de vocês desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias. Aquele Zacarias foi apedrejado e morto no pátio do templo, porque estava falando em nome do Senhor. Deus, quando começou a enviar servos para cobrar o resultado, não é que ele manda um anjo, porque nós vimos lá em Malaquias capítulo 2, verso 7, que o sacerdote é o anjo de Deus. Não um anjo com asa, não um anjo celestial, mas ele manda servos. Pessoas que nascem nesse planeta e que estão fazendo um contrapeso com os ímpios. Quando Eva teve Caim e Abel, Caim foi um nascimento carnal, mas Abel foi um enviado de Deus, o justo. Abel estava ali para confrontar a impiedade de Caim. Então Abel já era o primeiro servo de Deus, que apesar de haver uma população minúscula na terra, apenas 4 pessoas, Deus já estava preocupado em enviar servos para falar com o ímpio, para mostrar a diferença para o ímpio. E Abel, a simples presença de Abel, as atitudes diferentes de Abel, a maneira de Abel se comportar, de adorar a Deus, de se relacionar com Deus, já era uma cobrança de Deus com relação a Caim. O que Caim fez? Não suportou a justiça de Abel e o matou à traição. Por isso que Jesus disse, será requerido desde o sangue de Abel, porque Abel foi o primeiro servo. E aí você vê que João Batista foi decapitado, você vê que Paulo também foi morto à espada dentro da prisão, você vê que Tiago foi morto à espada, você vê que Estevão foi morto apedrejado, e assim todos os que Deus foi mandando, os servos, todos, um por um, ou eram espancados, torturados, ou mortos. E por fim, disse Jesus nessa parábola maravilhosa, ele diz, o dono da vinha falou, vou mandar meu filho. Quem sabe respeitarão o meu filho, mas já sabendo que não ia ser respeitado, porque Jesus, ao contar a parábola, diz que ele foi arrastado para fora da vinha e foi morto. Essa vinha deveria ter produzido bons resultados, mas não produziu nada. Estando ali no Evangelho de Mateus, capítulo 21, onde há o relato desta mesma parábola, a consciência que Jesus Cristo tem de que ele vai ser rejeitado, que ele vai ser morto, e que Israel está perdendo o privilégio, e que o privilégio de pregar a palavra de Deus está sendo dada a outra nação, o povo de Deus, não um povo geográfico como foi o povo judeu, mas agora um povo constituído de pessoas lavadas pelo sangue de Jesus. O reino foi tirado e dado a essa nação santa para que produza seus frutos. E o versículo 44, estou em Mateus capítulo 21, versículo 44. Jesus falou assim, e quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á.
e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Jesus está falando de uma profecia do profeta Isaías, que eu quero que você vá comigo no capítulo 8 de Isaías, no versículo 13 agora. Vamos acompanhar, é importante, porque Jesus está sendo claro em tudo. Isaías capítulo 8, versículo 13, está escrito assim: ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, e seja Ele o vosso temor, e seja Ele o vosso assombro. Então Ele vos será santuário, mas servirá de pedra de tropeço e de rocha de escândalo às duas casas de Israel, de laço e rede aos moradores de Jerusalém. É uma coisa inacreditável que judeus, pessoas de bom caráter, pessoas de boa índole, pessoas honestas, pessoas trabalhadoras, pessoas criativas, pessoas religiosas, é impressionante o nojo que eles têm ao ouvir o nome Jesus. Eles se transformam. Eles podem estar conversando com você de uma coisa super agradável, um ambiente descontraído, mas se você mencionar o nome Jesus para um judeu, imediatamente a expressão do seu rosto se modifica. Ele sente ódio, aversão. Ele foi ensinado que Jesus é um Deus pagão. Ele foi ensinado que a história de Jesus é mentirosa, que Jesus Cristo era filho de um soldado romano que engravidou uma moça lá de Nazaré, e que Jesus Cristo morreu mesmo na cruz porque era rebelde, e que o corpo dele foi roubado pelos discípulos, que ele não é o filho de Deus coisa nenhuma. E o judeu, quando ouve falar do nome de Jesus, ele se escandaliza. É uma pedra de tropeço. Olha só, é o que está escrito aqui em Isaías 8,14. Para nós ele é santuário, mas para os outros ele é um escândalo. Olha só, então ele vos será santuário, mas servirá de pedra de tropeço e de rocha de escândalo às duas casas de Israel, de laço e rede aos moradores de Jerusalém. E muitos dentre eles tropeçarão e cairão e serão quebrantados, enlaçados e presos. Liga o testemunho e sela a lei entre os meus discípulos, e esperarei o Senhor, que esconde o rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Eis-me aqui, diz o versículo 18, eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor, como sinais e maravilhas em Israel da parte do Senhor dos exércitos, que habita no monte de Sião. Então, há um povo de Deus, há uns filhos dados ao Senhor. O próprio Jesus orou ao Pai dizendo: Pai, daqueles que tu me deste, nenhum se perdeu a não ser o filho da perdição. Então o próprio Deus, o Pai, deu para o seu filho filhos, povo, um povo separado, um povo que considera Jesus santuário. Para nós é uma tristeza profunda ver que o judeu ou o povo de Israel rejeita Cristo. Mas tudo isso estava profetizado e tinha que acontecer. E eles perderam o privilégio de anunciar o reino de Deus desde então. A vinha que deveria produzir bons frutos, só produziu maus frutos. Veja comigo o profeta Isaías capítulo 5 agora. Nós vamos ler o seguinte: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil, e a cercou e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Tudo já estava profetizado. Aqui, até por Isaías, um dos servos de Deus. Versículo 3. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer à minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha.
tirarei a sua sebe, para que sirva de pasto, derribarei a sua parede, para que seja pisada, e a tornarei em deserto, não será podada, nem cavada, mas crescerão nela sarças e espinheiros, e as nuvens darei ordem, que não derramem chuva sobre ela. Então Deus já sabia que tudo isso iria acontecer, e esta é a razão pela qual Jesus chora sobre Jerusalém. Porque ele gostaria muito de evitar todas aquelas tragédias que estavam para acontecer, mas que inevitavelmente iriam se cumprir, porque já estavam profetizadas. E ele ali sabe que vai morrer, e não toma nenhuma atitude para escapar, nem para se defender, mas pelo contrário, vai deixar que façam com ele tudo aquilo que já estava profetizado. Ele vai enfrentar o sofrimento e a morte. O que nós vemos aí nessa história que Jesus contou? A paciência de Deus, a longanimidade do Senhor, a generosidade de Deus até com os maus. Porque no primeiro momento em que ele envia o servo para recolher os primeiros frutos, e os lavradores se apoderam dele e o despedem vazio, aquela já era a hora para Deus falar: que brincadeira é essa? Já era para o dono da vinha chegar com seu exército e dizer: estão despejados. O que vocês estão pensando? Que vão ficar colhendo o meu fruto, estando na minha vinha, e não querem pagar o aluguel combinado? Eu vim aqui despejar vocês, eu vim tirar vocês. Mas Deus, ao invés de reagir, ele manda outro servo, que é apedrejado, que é ferido na cabeça, que volta todo machucado. Deus, longânimo, misericordioso, ao invés de reagir, manda outro servo que é assassinado e não reage. E manda outros servos que também são maltratados, assassinados e não reage. E por último, ele manda o próprio filho amado, o único filho amado. Uma bondade extrema, uma generosidade tremenda. Quando alguém diz assim: pastor, por que Deus não acaba logo com os bandidos, com os maus, com os cruéis da terra? Por que Deus não destrói essas pessoas de uma vez? Se você fosse Deus, certamente você já teria limpado o planeta. Talvez eu fizesse a mesma coisa, mas ainda bem que nem você é Deus e nem eu sou Deus. Ainda bem que Deus está no seu papel. E Deus é longânimo, misericordioso, porque apesar de toda a rebeldia humana, Ele não altera a sua personalidade. Deus não vai se tornar uma pessoa irada, vingativa, porque a humanidade não presta. Deus não vai alterar a sua santidade porque a humanidade é podre. Ele vai continuar agindo na sua santidade, na sua bondade, mesmo estando cercado de maldade. Veja comigo o que escreveu o apóstolo Pedro na sua segunda carta, no capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Olha só. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo. Deus é longânimo. Jesus é longânimo, é generoso, é bondoso, é paciente, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Por que Deus tem essa paciência? Porque para Deus é muito fácil acabar com tudo isso, igreja. Tomar a ira como instrumento e fazer a devida justiça, para Deus é uma moleza. O difícil, sabe o que é? É Deus mostrar esse amor, essa misericórdia, essa paciência, essa generosidade, para pessoas que não merecem. E continuar sendo generoso, bondoso, até com os maus. O difícil para Deus é continuar exercendo essa longanimidade, até que o ser humano compreenda o quanto está agindo mal. Deus, meu querido, falando com você hoje, minha querida, de jeito nenhum Ele quer que você vá para o inferno.
Pelo contrário, Deus tem tolerado os seus pecados, Deus tem tolerado os seus erros, Deus tem tolerado as suas faltas, e Deus não tem exercido justiça. Sabe por quê? Porque Ele te ama, e Ele quer que esse amor toque o teu coração, e você se arrependa de verdade, e receba Jesus Cristo, o Filho amado. Que você respeite o Filho amado, e dê para Ele a honra que Ele merece. Com relação a você, Deus tem essa expectativa. Eu vou enviar o meu filho, e quem sabe esta pessoa que tem sido infrutífera, que está na terra que eu criei, usufruindo do planeta que eu idealizei, quem sabe esta pessoa, ouvindo o meu filho, ela vai respeitar. Com você, Deus tem paciência, muita paciência. Ele quer que você se arrependa e seja salvo. Deus não quer a tua condenação, mas eu quero só esclarecer uma coisa importantíssima aqui nessa parábola, voltando para o Evangelho de Marcos, no capítulo 12, versículo 6, que foi a nossa leitura inicial. Quero que você pegue uma caneta, e se não tiver uma caneta, quero que você memorize isso. Eu vou reler o versículo 6, preste atenção. Tendo ele, Deus, pois ainda seu Filho amado, enviou-o também a estes por derradeiro. Quero que você passe um traço aí debaixo da palavra derradeiro. Atenção. Quem me dera poder falar de uma maneira que não somente você ouvisse, mas que toda a humanidade escutasse. Preste atenção. Enviou-o por derradeiro. Enviou-o por último. Gostaria que você ouvisse bem esta palavra. Deus enviou seu Filho amado por último. Depois disso, não enviou mais ninguém. Atenção você, que está colocando a tua esperança em Maomé, que surgiu 600 anos depois de Cristo. Atenção você que está colocando a tua esperança em Kardec. Atenção você que está colocando a sua esperança em Madre Paulina, ou em qualquer outra pessoa. Atenção você que ainda está esperando alguém, que está esperando um Salvador. E atenção povo de Deus, povo judeu que ainda está esperando o Messias. Atenção, não virá mais ninguém. Nenhum desses que vieram depois de Cristo vale, porque o último, o derradeiro, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não virá mais ninguém. Ele é o último. Ele é o ômega. Ele é a última oportunidade que Deus dá para salvar a tua alma. Se você não receber Jesus, o Filho amado de Deus, não terá outra pessoa. Em 1950, a Igreja Católica Apostólica Romana decidiu que Maria ressuscitou e subiu ao céu e assentou-se ali ao lado de Deus. Esse dogma é recente, é de 1950. Foi oficializado pela Igreja Católica Apostólica Romana. É muito fresco esse dogma, mas não adianta. Maria ou qualquer outra pessoa, seja quem for, não pode interceder por você, porque o derradeiro é também o primeiro, é o nosso Senhor e Salvador, que ressuscitou dos mortos e está vivo à direita de Deus intercedendo por nós. Não tem outro. O derradeiro também é o primeiro. Agora, a tua vida é esta vinha. A tua vida foi dada por Deus. Deus te edificou e te colocou de pé como se fosse uma torre. E o próprio Deus do alto acompanha os teus passos e a tua vida aqui na terra. E Deus já te enviou tanta gente para falar. Deus já falou tanto com você de diversas maneiras. Por folhetinhos que você ganhou na rua, por mensagens que você ouviu no rádio, por mensagens que você assistiu na televisão, por pessoas que se sentaram ao teu lado e te falaram, por parentes que conversaram com você, por estranhos que te evangelizaram,
de diversas maneiras, Deus usando de longanimidade, generosidade, paciência com você, ignorando os teus erros, a tua maldade, ignorando os teus pecados, Deus continua enviando servos e mensageiros. Servos, sim, mas Salvador não tem mais ninguém. Jesus é o derradeiro. Jesus é aquele que Deus apresenta a você, para que você dê a tua vida, apresentando a tua vida como primeiro fruto. Por isso toda a igreja se coloque de pé, por favor. Jesus Cristo, consciente dessa sua morte, conta a parábola dos lavradores maus na última semana de vida. Naquela semana ele vai se despedir dos discípulos, vai participar da última Páscoa e instituir a primeira Santa Ceia. Jesus Cristo vai assumir agora o reino, tirar do Velho Testamento, tirar do povo judeu, instituir o Novo Testamento, onde as pessoas que o recebem como Salvador, mesmo tendo sido ímpias e cruéis no passado, essas pessoas recebem o poder de se tornarem filhos de Deus, e essas pessoas passam a fazer parte da nação santa de Deus. O povo escolhido, um povo que precisa apresentar resultados, um povo que precisa dar frutos. Deus não deseja a perdição de ninguém, pode acreditar nisso. Deus não deseja a morte de ninguém. Pelo contrário, Deus deseja que você desperte e que você se arrependa e que você viva. E esta vida está no derradeiro, no seu Filho Jesus. Esta é a razão pela qual o homem, a mulher, a pessoa humana, o moço, a moça, tem que dizer se quer o Filho amado que Deus enviou por derradeiro, ou se o prefere realmente morto fora da vinha. Querer Jesus fora da vinha, morto, é querer Jesus fora da sua vida. Eu disse a você que agora a sua vida é uma vinha plantada por Deus. Você tem que ter Jesus vivo nesta vinha, recebê-lo como filho do dono, dar a ele resultados, satisfação da tua vida, dar a ele a honra que ele merece. Esta é a razão porque o ser humano tem que entregar a vida para Jesus, ou fazer como fizeram aqueles do tempo de Jesus. Não queremos Jesus, queremos ele fora da vinha. Rejeitaram Jesus. Ou você deixa Jesus do lado de fora morto, ou você recebe o Jesus vivo em você. Nesse momento ele bate a porta do teu coração e ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Se você não abrir a porta do seu coração, Jesus vai ficar morto para você fora da vinha. E Jesus morto fora da vinha não produz salvação. Você tem que dizer: eu creio que ele conscientemente morreu por mim para me salvar, levando os meus pecados. Creio que ele foi morto por causa da minha iniquidade, mas eu creio que ele ressuscitou, e agora eu abro o meu coração para que ele entre em mim e para que ele me dê vida e vida de verdade. Aí você deixa o dono da vinha, o dono da tua vida, tomar a posse que ele tem direito. Por isso que chega este momento da mensagem, essa pergunta tem que ser feita, porque ela é vital para você. A resposta dessa pergunta que você vai ouvir agora vai fazer a diferença entre a vida e a morte, entre a salvação e a condenação,
vai fazer a diferença entre uma vida de tormentos e uma vida de paz. A tua resposta agora vai mudar a história da sua vida, ou vai manter a história como já estava escrita. Toda a história de Israel já estava escrita, que eles iriam se apoderar da vinha, que eles iriam matar o dono da vinha e que eles iriam perder tudo depois. Como de fato perderam no ano 70 da era cristã, quando o general romano Tito destruiu Jerusalém, não ficou pedra sobre pedra e o povo foi disperso. Tudo porque eles rejeitaram a salvação. Essa história já está escrita. Se você rejeitar Jesus, a história vai valer para você. Você será destruído, não vai ficar pedra sobre pedra, você vai ser despedaçado, pulverizado, não vai sobrar nada de você. Essa história já está escrita. Israel poderia mudar a história se recebesse Jesus, o Filho amado de Deus. Você pode mudar a tua história se você receber Jesus, o Filho amado de Deus. Por isso agora está com você a tua sorte e o teu destino. A pergunta eu vou fazer, porque eu tenho que fazer. A resposta cabe a você agora. Olhem todos para mim em nome de Jesus. Se você tem certeza da tua salvação, quero que você feche os teus olhos e comece a interceder pelas pessoas que ainda não são salvas, orando em espírito. Se você tem certeza da salvação, quero que você comece a interceder, orar, pedir a Deus que mova o seu Espírito Santo para tocar no coração de alguém que precisa de salvação, de alguém que precisa abrir o seu coração. Agora você que está reconhecendo que precisa de salvação, você que está aqui agora, Deus tem sido tão longânimo com você, Deus tem sido tão misericordioso com você, Deus tem sido tão paciente com você, e Deus tem trabalhado tanto na tua vida que Ele te trouxe aqui hoje para você ouvir esta pergunta e para você dar ao Senhor, ao dono da vinha, a resposta. E a nossa oração é para que você responda: sim, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero honrá-lo como Senhor da minha vida. Eu quero recebê-lo como dono da vinha. Eu quero recebê-lo como filho amado de Deus. Eu quero recebê-lo como derradeiro e a ninguém mais. Eu quero recebê-lo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. A nossa oração é para que você dê essa resposta. Mas a resposta só pode sair de você. Eu não posso responder por você, ninguém mais aqui pode. Essa resposta cabe só a você. Por isso eu pergunto a você, e pergunto diante de Deus, tendo o céu e a terra como testemunhas, tendo a palavra de Deus agora agindo em teu favor, eu pergunto: você quer receber Jesus Cristo, o Filho amado de Deus, como o derradeiro, como o último enviado por Deus, como o único que salva, como aquele que ressuscitou dos mortos? Você quer recebê-lo agora? Todos que querem receber Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, todos que querem entregar a vida para Jesus, erga a mão direita assim bem alto. Todos que querem. Oh glória, aleluia, glória a Deus. Todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente comigo em nome de Jesus Cristo. Saiam dos seus lugares e venham para cá. Oh glória, vamos aplaudir o Senhor Jesus. Chega mais perto. Vem para cá. Você que está aqui hoje na igreja e você diz assim: Pastor João Ribe, eu compreendi que a gente às vezes é rebelde a Deus. Deus fala e a gente não quer obedecer. Deus conversa conosco e a gente não quer dar satisfação. E às vezes a gente acaba até se rebelando contra Deus. Então você que se desviou, ou está quase desviando, você que está aqui hoje e está vivendo de uma maneira triste,
fora da vontade de Deus e quer se consertar com o Senhor, nós não queremos que você venha aqui na frente falar da tua vida, não é necessário. E para Deus também você não precisa falar, porque Ele sabe tudo com antecedência. Você viu que Deus é onisciente, Ele sabe tudo com antecedência. Deus conhece a tua vida. O que Deus espera de você é uma atitude de arrependimento. Deus é longânimo com você para que você se arrependa. Então você que está sentindo necessidade de mudar, de declarar a Deus o teu arrependimento, então não fique no teu lugar. Saia do teu lugar. Venha aqui para frente agora em nome do Senhor Jesus. Não fique com vergonha não, porque eu sei que o Espírito Santo de Deus está te chamando hoje. Não somente quem está desviado ou desviada, mas a pessoa que está quase desviando. Vem para cá. Vem aqui para frente. Todos que querem se sujeitar à vontade de Deus, vem aqui para frente em nome do Senhor Jesus. Vem chegando, não fica com vergonha não. Tem lugar para você aqui na frente. Deus poderia imediatamente exercer justiça e acabar com tudo. Deus podia, neste momento, instaurar o dia do juízo. Mas Deus está retardando todas essas ações, porque Ele quer que a pessoa se converta, Ele quer que a pessoa se salve. Eu estou sentindo no meu coração que o Espírito Santo está cobrando a tua presença aqui na frente. Eu poderia também parar agora e orar com essas pessoas que estão aqui. Mas Deus, sendo longânimo, misericordioso, bondoso e generoso, Ele continua te chamando aqui na frente. E eu sei disso porque o Espírito Santo está me tocando, para que você ouça esta palavra, que é com você. Saia do teu lugar e venha aqui para frente agora, em nome de Jesus. Venha, venha. Se o Espírito Santo de Deus está chamando, não fique no seu lugar. Não é só este moço não. Enquanto o Espírito Santo não colocar paz aqui dentro de mim, eu vou continuar chamando você. A hora que eu sentir esta paz dentro de mim, eu paro. Oh, glória. Glória a Deus. Glória a Deus pela tua vida. Aleluia. Vamos nos ajoelhar aqui na frente agora. Vem, corre, chega aqui conosco. Que bom que Deus é longânimo, misericordioso, bondoso, generoso. Glória a Deus. Coloque a tua mão direita sobre o teu coração. Você que está ouvindo pela rádio, estando em casa, ou numa cadeia, ou em qualquer lugar, é possível você ajoelhar ao lado do rádio? Então se ajoelhe. Você que está no hospital, é possível se ajoelhar ao lado do rádio? Se não for possível, continue no seu leito. Você que está dirigindo e quer entregar tua vida para Jesus, não precisa parar o carro nem nada. Você que está desviado, desviada, e quer se reconciliar com o Senhor Jesus, você que está em trânsito, coloque a mão direita sobre o teu coração, como nós estamos fazendo aqui na igreja. Cada pessoa, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, diga com fé, faça essa palavra sair da tua boca, e o teu coração arder com cada palavra que você fala. Vamos outra vez. Meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra e eu compreendi como o Senhor tem sido longânimo para comigo. E eu venho de joelhos te pedir perdão e dizer que o teu Filho amado, Jesus Cristo, eu reconheço como dono da vinha, como Senhor da minha vida e como meu Salvador, meu derradeiro Salvador. Eu creio que não existe outro, e o Senhor não levantou mais ninguém
O teu Filho Jesus é o princípio e o fim, é o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro. Pai bendito, confirma agora na minha vida o poder do sangue de Jesus. Eu quero que o Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, entre na minha vida e me purifique com o sangue da sua morte na cruz do Calvário. Pai querido, confirme agora que eu faço parte do povo eleito. Confirme agora que eu faço parte da nação santa. Escreve o meu nome no livro da vida e me dê agora a certeza da minha salvação. E eu quero, meu Pai, me tornar, a partir de hoje, uma vinha frutífera. E o tempo que eu viver neste mundo, eu quero ser uma bênção para o teu reino. Em nome de Jesus, assim seja feito. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.